Alô, amigos queridos, aqui é o Fernando Sérgio mais uma vez. Eu quero mandar um abraço para o grande cronista esportivo, o Valdir Luiz, que esteve com meu amigo Márcio Assis Brasil. Márcio sempre muito simpático, disse, olha, o Valdir Luiz, que é um dos mais importantes repórteres esportivos, né? E nosso colega de muitos anos, mandou um abraço para ti. Falei, tá bom, então um abraço para os dois e para o Márcio Assis Brasil, né? Estamos aí no Carnaval, espero que vocês estejam felizes todos, né? E evidentemente a gente vai falar um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra também, que é o próprio Carnaval. Mas evidentemente que aquilo que está pegando, né, que está movimentando as torcidas de um modo geral, representa, pelo menos para nós aqui do Sudeste, né, representa o futebol paulista e o futebol carioca, ou vice-versa, tanto faz. Quem está navegando, digamos assim, em céu de brigadeiro, navegando aéreamente, né, em céu de brigadeiro, na realidade o Palmeiras, né? O Palmeiras acabou chegando às finais e ainda contratando áreas para a alegria dos palmeirenses e também a tristeza por parte dos tricolores, né? Bom, para falar disso, eu tenho um palmeirense do outro lado da linha, lá em São Paulo, que você conhece sobejamente, é o Luiz Henrique Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo, beleza? Tudo, não tão bem quanto você, porque o meu time classificou, sabe Deus como, né? Essa que é a verdade. Já das almas, né? Contra Volta Redonda nos pênaltis, né? Exatamente, nos pênaltis. Imagine, eu estava aqui pensando, depois a gente vai falar mais sobre isso, imagine se fosse o contrário, porque pênalti é aquela história, às vezes é incidental, né? Lá você treina, não é loteria, não acho que seja loteria, mas eventualmente um escorregão, alguma coisa, mesmo de um craque, você pode perder o pênalti. E de repente se perde ainda mais um trabalho que está longe de ser bem feito por enquanto, né? O que a gente tem observado. Agora resta a pergunta, até quando? Mas vamos falar primeiramente do seu Palmeiras. Vai lá, conta essa história. Então, Fernando, o Palmeiras, o jogo não passou aqui ao vivo na televisão, mas depois eu fiquei vendo os comentários, a matéria na internet, nas redes sociais, que ele empatou com o Guarani em 1-1. Ele poderia ter terminado a última rodada como líder do campeonato, para ter vantagem maior nas fases finais. Por quê? Porque o Novo Horizontino, que estava à frente dele, tropeçou diante do Bragantino. E aí, com isso, o que aconteceu? O Palmeiras ficou com a mesma pontuação do Novo Horizontino, só porque ficou atrás do saldo de gols. E eu vou até aproveitar para passar para ti o resultado da última rodada do Paulistão, a classificação final e os dois rebaixados. Sim. Vou aproveitar o instante. Vamos lá. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Capivariano 1, Primavera 3, Noroeste 3, Mirassol 1, Portuguesa 2. Olha só, a Portuguesa conseguiu tirar a invencibilidade do Mirassol depois de mais de um ano. O Mirassol não ganhava, o Mirassol não perdia para ninguém em Mirassol. E a Portuguesa foi lá e venceu o Mirassol ontem por 2-1. Aí Palmeiras 1, Guarani 1, Ponte Preta 1, São Paulo 2, Bragantino 3, Novo Horizontino 0, São Bernardo 0, Corinthians 1. E o último resultado foi a maior goleada dessa rodada. Santos meia dúzia, Belo Clube 0. Aí ficou a classificação final. Em primeiro, Novo Horizontino com 16 pontos, saldo de gols 6 e 5 vitórias. Em segundo, Palmeiras 16, saldo de gols 1 com 5 vitórias. Em terceiro, Bragantino também 16, saldo de gols 12 e 4 vitórias, uma a menos que Novo Horizontino e Palmeiras. Em quarto, surpreendentemente, a Portuguesa terminou com 15. Em quinto, o Corinthians com 14. Em sexto, São Paulo com 13, saldo de gols menos 1. Nossa. Em sétimo, Capivariano com 13, saldo de gols menos 3. Em oitavo, o Santos se classificou com esse 6-0 ontem, né? Beneficiado com o empate do Guarani. O Santos em oitavo com 12, saldo de gols 5. Em nono, o Guarani também com 12, só que ele ficou fora porque ele ficou com saldo de gols menos 1. Em décimo, Botafogo de Ribeirão Preto com 11. Em 11º, Mirassol com 8, 12º, Primavera com 8, 13º, São Bernardo também com 8 e 14º, Noroeste também com 8. Agora os dois últimos, que foram rebaixados, do Velo Clube com 5 e em 16º e último, a Ponte Preta só com 1 ponto.
Agora vem o que acontece, a partir do próximo final de semana, vem a fase quarta de final do Paulistão, em jogo único na casa do time que fez melhor campanha. Então os jogos definidos das quartas de finais são esses: Novo Horizontino e Santos em Novo Horizonte, Palmeiras e Capivariano aqui em São Paulo, Bragantino e São Paulo em Bragança Paulista, e Portuguesa e Corinthians a princípio no Canindé, porque o mando é da Portuguesa por ter feito a melhor campanha. Agora sim o Paulistão começa para valer, Fernando. Vamos ver o que vai dar, né? Agora sim, é verdade, é verdade. E o que provavelmente, né, de um modo geral as pessoas esperam, são os tais times grandes que nessa hora botam todos os seus titulares e acabam, pode acontecer uma zebra, A última que eu vi há muitos anos atrás, nossa senhora, acho que você nem era nascido, foi nos anos 60, quando o Bangu aqui no Rio de Janeiro foi bicampeão de futebol, né? Mas é uma coisa que acontece, porque o que acontece com o time pequeno, mesmo quando ele tem uma boa colocação, é que eles não pagam nem de longe aquilo que um Palmeiras paga, ou que mesmo que um Vasco da Gama paga, né? São salários de quase que a gente diria normais, por assim dizer. E quando o time acontece, os jogadores deles que aparecem nesses times ficam muito baratos, muito acessíveis para os times grandes. E aí desmontam o time. O que não é comum é desmontar um time, por exemplo, o desmonte que houve no Botafogo. O Botafogo ontem perdeu para o Flamengo por 2-1, ficou fora, né, da possível decisão, e liga o sinal de alerta, né, porque é a quinta partida que o Botafogo perde. Então, não ganhou nenhum clássico, Fernando. Eu fiquei sabendo que o Botafogo perdeu todos os clássicos. Exatamente. Perdeu pro Vasco, pro Fluminense, e agora perdeu pro Flamengo. Perdeu pro Flamengo. Então, mas por quê? Se você raciocinar, poxa, o tal do Botafogo que chegou a ganhar até a Libertadores, primeiro o técnico não era mais o Jorge que foi. Então ele viajou, ele se mandou porque vai receber um caminhão de dinheiro. Segundo, você vai observar o seguinte: o Almada foi embora, né? Todos os grandes jogadores, um foi pro Palmeiras, meu Deus do céu. O cara você há de se lembrar agora, estou falando de Marlon Freitas, né? A coincidência fica por conta que toda vez que eu penso no Marlon Freitas, eu lembro do Anderson AA. O Anderson AA é um grande sonoplasta da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, com quem eu trabalhei há muitos anos. O Marlon Freitas é a cara do Anderson AA. Quer dizer, é impressionante, não há como esquecer, né? E é um grande jogador, fazia uma diferença lá. Hoje você tem provavelmente no Botafogo, você tem o Barbosa, né, que é um jogador estrangeiro, mas de alta qualidade, é um zagueiraço que fez o gol ontem, inclusive. O cara tem 1,93 m. Quer dizer, mais ou menos, você se jogasse futebol, seria um bom centroavante, porque você tem 1,92 m, né? Isso, exatamente. Seria bom. Eu só não sou maior que o goleiro do Palmeiras, o Fernando. O Carlos Miguel tem 2,04 m de altura. Ele é mais de 10 centímetros maior que eu. Que louco. Ele superou a minha altura. Superou, é verdade. Então, hoje em dia você observa, não que os times possam prescindir dos baixinhos, não é verdade. Porque existem benefícios ao ser alto e existem benefícios a ser baixo. Lembra-se do Romário. Romário, é verdade. E você observa isso. Agora, tecnicamente é muito importante que os zagueiros tenham habilidades também de frente e que sejam muito altos, muito fortes. Né? Porque não é todo mundo que tem a habilidade que o Romário tinha. Porque, tecnicamente falando, o baixinho ele tem mais agilidade quando a bola é rasteira. Não é? Eventualmente até pode acontecer de fazer um gol de cabeça, mas não é muito comum, né? Por outro lado, o alto, o forte, ele tem mais oportunidades, evidentemente, na bola de cabeça, que foi o caso de ontem, né? Aliás, foi um golaço, não foi? Chegou a ver? Eu vi depois os gols pelo YouTube, porque o gol de empate do Botafogo foi um golaço que ele encobriu o goleiro do Flamengo, que nem era o Rossi, era o goleiro reserva, mas ele encobriu o Rossi. O baita deu um golaço. O goleiro acabou, infelizmente, não adiantando nada, né? Depois o Pulgar fez o segundo gol e o Flamengo acabou vencendo o Botafogo por 2-1 na parte final do jogo. Ou seja, no caso do goleiro do Flamengo, nem o Red Bull deu asas. Red Bull te dá asas, não pegar uma bola daqui.
rua bem alta. É verdade. Certinho. É verdade. Vamos continuar nesse papo. Só quero dar uns alôs aqui dos nossos amigos, espectadores, pessoal na internet. O Ricardo Femi, o Sérgio Braga, Mônica Laurindo, Aninha Silva, alô Aninha, Adélia Patrícia, nossa vizinha aqui, a Marisa Tavares, o José Augusto Salgado, o Zé Augusto Osório, é muita gente hoje, Lucilene Gomes, a Isadora Pinto dizendo: Fernanda, acabei de chegar da avenida, estou na farra até agora, ei, parabéns. Meire Nascimento, lá em Itaú, é Itaú? Não, Itu, gente, que Itaú fazendo propaganda de graça para o banco. Quem mais? Edson Meirelles e Patrícia Souza. A todos o nosso abraço e, em particular, evidentemente, para o grande Valdir Luiz e o Márcio Assis Brasil, né? Mas voltando à história, quer dizer, então, vamos lá. O que você achou da contratação do Arias? Você acha que ele entra como titular, tão logo esteja disponível? Parece que estaria para a próxima rodada. Ou a exemplo de uma história que eu li na internet, que o técnico do Palmeiras achou que não é o momento de entrar e tal. Só que o Arias, se tiver em forma, meu Deus do céu, que ele estava comendo a bola no Fluminense. Daí a raiva dos torcedores fluminenses, porque ele fez, eu vi o vídeo dele, ele fez um vídeo quando ele saiu do Fluminense, declarando juras de amor ao Fluminense: aqui é minha casa, se eu um dia voltar para o Brasil, eu volto para o Fluminense. E, na verdade, o dinheiro do Palmeiras falou mais alto, porque ele tinha uma cláusula na saída dele que foi importante, talvez uma exigência até da diretoria do Fluminense, que se ele viesse para o Brasil, ele daria preferência ao Fluminense. E eu ouvi ele falando isso, falando assim, com a cara mais travada do mundo, né? Dizendo: olha, eu amo o Fluminense, em outras palavras, né? Palavras integrais eu não vou saber, eu amo e qualquer coisa, o meu clube aqui é o Fluminense, se eu voltar eu vou jogar no Fluminense, eu sinto que é a minha casa. 5 milhões de dólares depois, ele assinou com o Palmeiras. O que você acha? Se você fosse tricolor, você ficaria revoltado também, que nem o Silvio? Ficaria, não, claro que eu ficaria, mas é como eu falei, a tia Leila ofereceu um valor mais superior, acho que até você aceitaríamos, com certeza. Só que acho que o jogador tem que parar com essa maneira de falar de jurar amor pelo clube, porque beijar escudo. Não pega legal. Eu pego o exemplo do Fred, ex-jogador que agora está aposentado. Sim. Ele vivia dizendo que era cruzeirense e foi depois jogar no rival Atlético Mineiro. Depois ele falou a mesma coisa que era atleticano. Quer dizer, o cara não sabe o que é da vida, pô, não dá pra entender. Ele mesmo se contradiz trocando de time, pô, não tem sentido uma coisa dessa. Agora, quanto ao Arias, Fernando, eu acredito que ele precisa, não sei se ele já está inscrito no BID, né? Ele precisa estar inscrito no BID quando troca de clube. Ele pode entrar. Se já estiver, pode ótimo. Entrar. Aí vai depender do Abel, né? Vai depender do técnico do Abel Ferreira colocar ele de titular em campo, não fazer igual o Paulinho. No caso do Paulinho, foi a contratação mais pode ser péssima que o Palmeiras contratou, porque o Paulinho foi contratado e praticamente está machucado o tempo todo. Ele não vem jogando, já faz mais de um ano. O Atlético Mineiro se livrou dele, né? E agora ele está indo no Palmeiras recebendo sem trabalhar. Quer dizer, aí foi um erro da diretoria do Palmeiras e da Leila em ter contratado o Paulinho, porque ele não está jogando. Ele não sabe lá Deus quando ele vai jogar. E se jogar, como que ele vai disputar a posição até com o próprio Arias? Você vê, é complicado, né? É um caso, a gente fica parando para pensar, porque outro dia eu estava vendo, e você deve ter conhecimento, que você é uma pessoa bem informada, os débitos, as dívidas dos clubes brasileiros. A exceção de Palmeiras e a exceção do Flamengo. Dos principais clubes do nosso eixo Rio-São Paulo. Foi aqueles que eu vi. Se verdadeiro ou não, porque a internet a gente tem que ter um cuidado muito grande. Mas a gente sabe, porque nós temos amigos que estão enfronhados, estão ali percebendo as coisas todas. Então, por exemplo, o endividamento do Vasco seria em torno de 1 bilhão e qualquer coisa. 1 bilhão e 200, uma coisa assim. Agora, aí, bom,
Está havendo uma equação, está havendo uma atitude corajosa por parte do presidente do Vasco, que é o Pedrinho, né, que teria disponibilizado os seus bens como aval para que houvesse, digamos assim, a recuperação judicial, coisa que está havendo. Isso significa o quê? Significa que você tem um prazo de 5 anos para você não pagar ninguém e você vai auferindo, né, o dinheiro das rendas, o dinheiro das negociações e tal. E quando chegar no final do 5º ano, só devo, não nego, pago como puder. Então você não entra em falência porque você vai pagar aquilo que você puder, né? E naturalmente vai ter que ter negociações. Negociações muito parecidas com essa que o governo oferece à Serasa. O cara está devendo R$1.000 e de repente chega lá diante dos caras, olha, posso pagar 100. O cara aceita, porque entre não ganhar nada, ele aproveita e ganha 100. É um negócio meio maluco, mas é um fato real para evitar um negócio chamado falência, né? Então o Corinthians já ultrapassou esse endividamento do Vasco em milhões. O São Paulo, estádio, né? O São Paulo também. O Santos também. O Santos também, né? O Fluminense aparenta ser um pouco mais estável porque não se transformou em CEF nem nada, mas de qualquer maneira é muito mais estabilidade o Palmeiras. Então cai naquilo que você falou. Você tem que parar de falar em amor, porque na verdade é trabalho, né? Essa coisa de pegar e beijar o escudo, isso é a coisa mais. Eu já vi tanto nego que beijou o escudo do Flamengo, foi beijar depois o escudo de outro time, foi pro rival. Quer dizer, só crianças acredita nisso, né? E a gente também não pode condenar, não, porque aquela história, como você falou, se aparece alguém que dê muito mais, ora, meu Deus, né? Você tem família para criar. Porque no futebol é assim. Você tá jogando. É tentadora? E no futebol, assim, se você está jogando bola, você é o rei dos reis, né? Lembro até uma história que vai de encontro ao atual técnico do Vasco, o Fernando Diniz, aquele período que ele ganhou 8 jogos seguidos, quer dizer, parece que houve um empate, o resto foi tudo vitória. Nossa Senhora, ele olhava para a plateia e fazia assim, daí a pouco começou a inverter, desandou a maionese, mas desandou mesmo, né? Porque tem 11 jogos ou 12, se não me falha a memória, que o Vasco teve 2 empates, o resto foi derrota. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Ainda agora essa vitória foi pífia. Por que foi pífia? Porque é um time que investe milhões, mesmo tendo o endividamento equacionado ou por equacionar, e que na realidade tem a obrigação no seu estádio de vencer com autoridade, né? Pegou um belo time, que é o time do Volta Redonda, do ponto de vista do que se pode fazer em Volta Redonda, e o primeiro tempo foi uma coisa horrível. O segundo tempo realmente melhorou, que deu até o empate devido à nova contratação a peso de grana, que é o Spinelli. Então o Spinelli é aquele lourão de cabelo, né, cabelos esvoaçantes, e que fez o gol de cabeça, coisa que o Verratti fazia. Quer dizer, mas o Verratti levou a condição melhor, faz parte do show. Pelo menos as juras de amor que ele fez não diziam que é o lar dele, porque não é isso o lar dele. Ele foi muito bem, a torcida gosta muito dele e na verdade ele deve ir cada vez mais além. Então aqui no Rio de Janeiro, o que está acontecendo é o que vai acontecer aí em São Paulo, né? Por quê? Porque agora o Flamengo classificou-se, né, e meritoriamente, acho que foi. Teve um momento de reação do time do Botafogo quando empatou e poderia ter feito o segundo gol, mas o poderia é condicional, poderia. Uma coisa como se não joga, né? O famoso se não joga. Exatamente. Se não joga, e tem uma coisa, como se diz lá em Portugal, você chutou a bola, bateu na trave e foi para fora, aliás, bateu na trave, entrou, é gol, bateu na trave, foi para fora, é uma besta, né? Ou é bestial é o que bota a bola dentro. Quer dizer, meu Deus do céu, então não adianta. Eu acho que o grande problema, e outra coisa, essa pergunta que eu quero fazer para você, os times brasileiros vão parar 50 dias, se isso é o problema da Copa, mais ali à frente, para todo mundo, por causa da Copa do Mundo, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, nesse caso é a FIFA. Isso para você vai ser benéfico para os times ou só para alguns? Eu
acho que vai ser benéfico pelo seguinte, porque eu falo em relação ao início desse ano, né? Porque você vê que o Campeonato Brasileiro terminou no ano passado quase às vésperas do Natal e já começou no final de janeiro, praticamente menos de um mês, em simultâneo com os estaduais. Quer dizer, agora teve que tem Campeonato Brasileiro nos finais de semana, estaduais no meio de semana ou vice-versa. Tá tudo muito, o calendário muito puxado. O lado bom é que vai ter essa folga de 40 dias mais ou menos por conta da Copa do Mundo. Para os clubes vai ser bom isso daí. Eu creio que vai ser bom, porque diante dessa maratona desgastante de jogos, eu acho que na minha opinião, né? vai ser um pouco mais de digamos assim, um pouco mais de descanso para os jogadores. Mas, aliás, por outro lado, Fernando, eles têm tão pouco, né? Tão pouco, mas fazem voo de jato particular, vai tudo. Viagem longa, desgastante, mas não é voo de classe média alta, não tem que reclamar. Pelo alto salário que eles ganham, para mim tá bom demais até. Eu ouvi ontem o Ilia Júnior no Show do Esporte, que é o comentário, e eu concordo com ele, que antes de descanso, na verdade, será treinamento. Porque aquilo é um emprego, correto? Você não pode simplesmente, não tenho nada a ver com a Copa do Mundo, eu parei porque todo mundo para. Então o treinamento vai ser acirrado para poder entrar em forma, né? O time que souber aproveitar isso, né, souber esse ato que normalmente não teria, evidentemente vai chegar, se fizer treinamentos sérios, se fizer, na verdade, o que tem que ser feito, né, para recuperar a forma física, vai chegar, pode até mudar as preferências, dependendo de cada time que se dedicar a essa coisa. Tem lógica isso, tem lógica. Porque você falou um negócio que eu observei, que aí em São Paulo, por exemplo, as semifinais é só mata, não é mata-mata não, né? Não é mata-mata, é um jogo só. Só a final são 2 jogos. Então a zebra pode dar no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro, e não deve dar, mas Rio de Janeiro será mata-mata, ou seja, as semifinais serão dois jogos, né? E a final será um jogo único. É o inverso daqui, exatamente o inverso. Aqui tem um detalhe, Fernando, que se a gente te falar do regulamento, que os pontos na fase quartas de final e semifinais, para quem se classificou, continuam sendo somados. Vamos supor, se quem ganhar soma 3 pontos, em caso de empate, soma 1 ponto para cada um, mas no caso de empate no jogo único, a decisão vai para os pênaltis. E avança quem passar nos pênaltis. Tem esse detalhe. Não tem já faz 2 anos atrás, a regra do Paulistão está assim agora. Um jogo único, na casa do time de melhor campanha, e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. E aí quando chega na semifinal, aí fica a primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha, e o outro a segunda melhor campanha contra a terceira melhor campanha, para fazer as semifinais. Também em jogo único, só a final que são 2 jogos, para dar mais emoção. É agora que o campeonato começa mesmo, para valer. Olha aqui, o Mário Cruz, de Piratininga, que é uma praia muito bonita que tem em Niterói, né? Dizendo, Fernando, pergunta aí para o Luiz Henrique Oliveira se ele fosse dirigente do Flamengo, se ele daria 255 milhões para trazer o Lucas Paquetá. Pergunta do Mário Cruz. Claro que sim. Eu acho ele, apesar de tudo, ele é um bom jogador. Daria sim. Eu não entendo muito o valor de mercado, mas se for um bom investimento, eu traria sim. Por que não? Ele é um bom jogador, embora já está com uma idade um pouco mais avançada, mas acredito que ele seja um bom jogador, sim. Eu acho que daria investimento, sim. Só que é muito dinheiro, esse valor. Né? Só que é muito dinheiro, né? Para nós, pobres mortais, é muito dinheiro. Para ele não é nada, mas para nós muito, né? 255 milhões, eu não daria. Confesso a você que eu não daria, não. Eu acho um bom jogador. Eu acho um bom jogador. Inclusive fez o gol ontem, após ter perdido o outro. É um bom jogador, é um reforço interessante. Mas a gente não sabe como é que estão os cofres, né? Todo mundo diz que está muito bem, que está sobrando, etc. E tal. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha tese é o seguinte, você vê essas negociatas, que não são negociatas, são negócios válidos, né? Você vê, um é 50 milhões, outro 70 milhões, outro não sei o quê, e de repente o que acontece? O cara que é o atual presidente de qualquer desses clubes, ele leva 4 anos, sai embora e deixa a dívida para o outro pagar.
e o outro fica sem condições de pagar. Então, no meu entendimento, no meu entendimento, para o mercado brasileiro, uma contratação dessa é um absurdo para mim. Mas é aquela história, cada um tem um ponto de vista como você tem o seu, né? Por que eu acho isso? Porque não é fácil você adquirir, mesmo um grande clube, 255 milhões, você alocar para um jogador só. Né? Nós não estamos na Europa, onde a estabilidade é muito maior. Para você ter uma ideia... O valor é astronômico mesmo, realmente. Então, outro dia estava o comentário, foi um desses países europeus, eu acho que se falava da França. Então, se dizendo que na França, por exemplo, o trabalhador, do ponto de vista financeiro, né, ele ganharia 61% do percentual salarial, 61%. Né? No Brasil, aliás, não é do percentual salarial, é, na verdade, muito menos. A rentabilidade, né? No francês seria 61%, a do Brasil 21%. Quer dizer, é um negócio, eu acho um bom jogador, sabe, o Paquetá. Mas nada de excepcional. Achar que o Paquetá... E eu estou com alguns jogadores mesmo que comentam isso. O Craque Neto aí também andou comentando. Não dá para comparar com o Marcelinho Carioca, por exemplo. Não dá para comparar com jogadores tão importantes, o Ronaldo Fenômeno, o Kaká. Pode ser que a gente queime a língua. Pode ser. Isso é verdade. Pode acontecer. Porque, porra, agora seria 255 milhões. A minha preocupação é a estabilidade de clubes que investem um dinheiro, fosse o Flamengo, fosse quem fosse. Porque até 50 milhões a gente já está acostumado de ver e ouvir, né? E a gente sabe no que deu com o Vasco da Gama, com as diversas diretorias, no que deu está dando agora com o Botafogo mais recentemente, que está meio apertado de costura, por assim dizer, né? O controle, enfim, paciência. Quem tem a grana, quem sabe o que está no cofre, são eles, não somos nós. Mas de qualquer maneira é isso aí. Então o que eu queria dizer, não sei se você pode discordar à vontade, não sei se o brasileiro tem tido noção de que nós temos ganhado sempre posse de bola e temos pouca pontaria. Sem dúvida, uma prova disso, sem dúvida, concordo contigo. A prova disso foi o jogo, eu estava assistindo ontem um pedaço não vi o jogo todo, né? Um pedaço do jogo do Santos, que eu estava vendo na TNT. O Neymar perdeu um gol praticamente sem goleiro, e a bola veio precisa, o Moisés juntou a bola precisa para ele e ele isolou a bola. Na hora que é para finalizar, a maior parte dos jogadores peca na pontaria. Acontece muito disso. Não sei por que acontece isso daí, mas acaba ocorrendo, né? É uma pena. Agora vamos lá, arrisca aí quem vai ser campeão de São Paulo, em São Paulo, e quem vai ser campeão no Rio também. Olha, eu posso estar enganado, tá? Não sou perfeito, mas posso estar enganado. Mas eu acredito que a final vai ser Corinthians e Palmeiras de novo, e dessa vez o Palmeiras leva. E aí no Rio de Janeiro, eu acredito que a final seja, na minha opinião, ou Flamengo e Vasco, ou Fluminense se passar com o Flamengo. Ou Fla-Flu, ou Flamengo e Vasco. Se for hoje... E na minha opinião, o Flamengo tem mais possibilidade de título, mas não significa que vai ganhar. Tem. O favorito é o Flamengo, né? Agora, correndo por fora, que está provando que tem um time que está tendo cada vez mais qualidade, o Fluminense, no meu entendimento. Aí você diz, não, mas tu não é vascaíno, tu não é no vascaíno, você não... Não, o Vasco é uma incógnita. Porque se alguém me perguntar, Fernando, você tiraria o Fernando Diniz? Hoje, dependendo da multa, acho que não. Mas é aquela história, tem que mudar o que está havendo no Vasco da Gama. Tem muita gente que não, tem que saltar de fora e tal. O Craque Neto, por exemplo, aí em São Paulo, não, tem que tirar, não é possível e tal. Eu não sei, porque seria até uma petulância da minha parte, porque eu não sei exatamente até onde que o Fernando Diniz é bom ou não é. Não tenho conhecimento profundo da vida profissional dele, apenas aquilo que a gente ouve falar.
Mas na realidade já passou do momento do time ter uma reação. E eu daria um recado para ele, né, que se ele tivesse ou tiver humildade, eu acho que ele poderia ver. Aquela coisa que pegou mal para burro dele xingando os jogadores em campo, que ele diz que ele é assim mesmo, mas que ele deseja o bem dos garotos. Olha, ninguém, no meu entendimento, ninguém gosta de ser ofendido. Não precisa nem ter palavrão, tendo palavrão é pior. Não é? Então o craque fica meio que parado, porque tem uma linguagem que diz assim, perdeu a mão do vestiário. Não sei se é o caso, mas o que você perdeu você pode achar de novo. Não é? Se ele for de fato o bom técnico que as pessoas falam, que aqueles que estão mais próximos falam, está mais do que na hora de mostrar. Porque a torcida do Vasco é uma torcida extraordinária, forte, é uma torcida em qualquer parte do Brasil que você vai, você encontra vascaíno, e na realidade o time já sofreu demais, já sofreu 4 rebaixamentos. Né? E como é que um time como esse começa agora no rebaixamento? Né? Aí vem ele eventualmente numa entrevista e dizer, ser irônico, não cabe ser irônico nesse momento. Cabe dizer o seguinte, se você é bom, tem que provar. Então você tem que provar o quanto antes. Esse é o meu entendimento. Enfim. Então, Fernando, tá vendo a tabela do Brasileirão? Tudo bem, foram só 3 rodadas, ok. Só que eu percebo que tanto o Santos como o Vasco, os dois estão lá na parte de baixo da tabela com apenas 1 ponto e 9 disputados. E coincidentemente o próximo jogo do Vasco é exatamente contra o Santos. E o Vasco tem uma boa lembrança que no ano passado fez 6-0 no Santos aqui em São Paulo, né? Só que agora a circunstância é diferente, mas né? Você vê a ilusão. E depois do Santos tem o Palmeiras. Olha só os 2 próximos adversários do Vasco. É verdade. 2 times paulistas, o Santos na Vila Belmiro e depois o Palmeiras jogando aí no Rio de Janeiro. Você vê aí, vamos aguardar, mas com 3 rodadas, mas tem que já ligar o sinal de alerta, né? Porque principalmente que o time que perde 2 derrotas. O time que perde 6-0 deve estar louco para dar o revide. Então sem dúvida, tem que ter um cuidado muito grande. Um alô para o Max Stefano, alô Max Stefano, nosso ouvinte de muitos e muitos anos, está acompanhando a gente. Tem mais alôs aqui para dar. O Gessé Reis, a Neuza Tomás, o José Rodrigues, o Alberto Biloca, lá em Fervedouro, Minas Gerais, a Maria José Lima, a Mônica Pertibi, dizendo que gosta muito do Luiz Henrique Oliveira. Opa, Mônica Pertibi, se eu li certo. Mas não fala, abração para ela, não fala agradecido. Então, a Patrícia Souza e também o Givanildo Nascimento. É o mesmo nome daquele menino que é comentarista hoje da Globo, que foi jogador do Flamengo. Me fugiu, que é Giovanildo, né? O nome dele é mais difícil do que como é conhecido, e agora deu branco. Mas, meu amigo, então, se você não tiver quaisquer coisas importantes, a gente está se despedindo. O que você manda falar? Não, tá certo. Só para lembrar o amigo... Mas se despedindo hoje, semana que vem estaremos juntos. Ficou estranho. Que você falou, despedido hoje, porque semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Sem dúvida. Na semana que vem, na próxima segunda, aqui em São Paulo, já saberemos os semifinalistas do Paulistão. E vamos aguardar, né? Desses 4 jogos aqui, o Palmeiras relativamente pegou o adversário mais fácil da tabela, porque ontem foi uma coisa que eu estava ouvindo aqui pelos comentários nas redes sociais. Sim. Uma hora o Palmeiras ia pegar na quarta de final, ia ser o São Paulo, depois era o Corinthians, depois o Santos, e no fim terminou o Capivariano, que é time do interior de São Paulo. Mas é porque o que acontece? Nem todos os jogos acabaram simultaneamente no mesmo horário, né? Tem sempre alguns jogos tem mais que acréscimo, outros tem menos, outros começam segundo depois. Nunca todos os jogos são. É muito raro todos os jogos serem no mesmo horário. E aí vamos ver na segunda-feira que vem quais os semifinalistas, né, do Paulistão. Aí eu já terei aqui como saber quais serão os semifinalistas para na próxima live, na próxima segunda-feira, já passar para ti. Valeu, Luiz Henrique. Então até a semana que vem, um bom carnaval para ti. Tá legal, Fernando. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Imagina. Bom carnaval. Saúde. Aí.